Bom, eu fali a minha empresa de marketing digital, mesmo já tendo faturado milhões. E eu vou te contar nesse vídeo o que eu fiz para chegar nesse ponto, por que eu tomei as decisões que eu tomei, quais foram os erros e os acertos que eu tive até aqui. E eu vou te falar o porquê que você talvez deveria fazer a mesma coisa. Esse não vai ser um vídeo muito editado, assim, eu vou pedir pro meu editor quase não fazer cortes nesse vídeo aqui, porque eu realmente quero ter uma conversa sincera com você. E eu sei que sinceridade no marketing digital é uma coisa bem difícil hoje em dia. Eu vou te contar um pouquinho dos bastidores para você entender o que está acontecendo na minha empresa e o que está acontecendo também na empresa de várias outras pessoas aqui na internet. Para você entender o contexto, eu tenho uma empresa de mídia, uma empresa de marketing digital, né, mas é chamada de uma empresa de mídia. E eu já vendi múltiplos 7 dígitos, Matheus, múltiplos 7 dígitos nessa empresa, ou seja, múltiplos milhões, alto. E se contar os clientes que a gente teve, ou seja, as coproduções que eu tive ao longo do caminho, já são múltiplos 8 dígitos. Não é pouco dinheiro, assim, não é pouco dinheiro mesmo, é muita grana. Mas chegou um momento, alguns meses atrás, que eu olhei a minha conta e tinha 30 mil reais na conta. Para quem já vendeu múltiplos 7 dígitos, múltiplos 8 dígitos, se contar os clientes. Essa empresa já roda desde 2018, então eu já tenho um bom tempo aí, já estou um bom tempo na internet também. A minha jornada na internet, na verdade, ela começou em 2008, 2009, mas eu abandonei, voltei várias vezes. E eu chuto que o meu erro, meu maior erro de todos até esse momento, foi ter desistido antes da hora. Eu desisti 2, 3 vezes antes de pegar firme e começar a focar e fazer acontecer mesmo, de verdade. E um dos pontos que eu vou te falar aqui é que você não pode ter um plano B. A gente já vendeu múltiplos milhões e quem pegou a época da pandemia no mercado digital, no marketing digital, sabe que quem vendeu durante a pandemia, quem estava bem posicionado durante a pandemia, assim, cara, enriqueceu de verdade, assim, ficou multimilionário. Se a gente pegar quem estava bem posicionado, foi Pedro Sobral, Thiago Tessman, Ícaro de Carvalho, a galera que estava assim, tava posicionada quando começou a pandemia, a crise do Covid, depois, ao longo do ano de 2020, no ano de 2019, 2020, essa galera ficou muito rica, assim, a galera cresceu 2, 3, 4, 5 vezes. Mas tem algumas pessoas, não essas que eu citei, né? Outras pessoas que pegaram a onda, estavam posicionadas também. E eu tive um impulsionamento também ao longo da pandemia. Acreditaram que aquela seria a nova realidade. Assim, a gente vendeu isso, então quer dizer que cada vez a gente vai vender mais de agora em diante. Quando as pessoas começaram a voltar para a rotina normal, né? Começou a abrir, acabou o lockdown e tal. Quem vendia pela internet começou a notar uma queda nas vendas. Não somente uma queda nas vendas, como também um aumento no custo dos anúncios. Coisa que não acontecia com tamanha agressividade nos anos anteriores, então 18, 19, 20 não acontecia isso. Subia, mas subia muito pouquinho. Lembro que em 2018 eu chegava a pagar 9 a 13 centavos no lead. Hoje eu tô pagando 17 reais em lead para os meus eventos, por exemplo. Então olha a diferença, né? Quem estava posicionado fez muito dinheiro. Mas muitas pessoas acreditaram que aquele era o novo normal. E a partir disso, quando começou a subir custo de anúncio, as vendas caírem, as pessoas começaram a sumir. De lá pra cá, quantas pessoas que você acompanhava, grandes influenciadores, grandes empresários, que sumiram de lá pra cá, simplesmente porque não conseguiram mais sustentar suas empresas digitais, porque acreditavam num cenário que iria acontecer e no fim ele não aconteceu. Pois bem, eu sou fruto disso também. Só que a questão é que, como eu sempre estudei muito os funis de vendas, né, entender a dinâmica de vender mais vezes para as mesmas pessoas, eu nunca sofri com isso. Enquanto as pessoas estavam sumindo e as pessoas estavam desaparecendo, o meu faturamento só crescia ano após ano, ano após ano, ano após ano. Ao ponto que somente no ano passado a gente fez 6 milhões de reais numa das empresas, né? Então, assim, lógico, tá longe de onde a gente quer chegar, mas, assim, perto de onde eu vim, assim, eu vi meus pais chorando em cima da mesa porque não tinha dinheiro para pagar as contas. Eu comi uma vez no McDonald's na minha infância porque meus pais falavam que era coisa de rico. Eu trabalhei de ônibus durante, assim, muitos e muitos e muitos anos e a maior vitória que eu tive foi parar de andar de ônibus. Eu fiz faculdade financiada, em 2015 eu iniciei engenharia, eu financei pelo FIES. Então eu venho de uma família muito pobre, assim, eu nunca passei fome, mas eu nunca tive luxo também, assim, eu comia o essencial e meus pais fizeram de tudo pra me dar do bom e do melhor com o que eles podiam naquele momento, mas eu nunca quis continuar aquele ciclo de pobreza que meus pais tiveram, né? Então eu decidi quebrar isso e de onde eu vim, o que eu faço hoje é absurdamente alto e eu sou muito grato por isso. Porém, de lá pra cá eu vi muitas pessoas, inclusive amigos, sumirem da internet, assim, sumirem mesmo porque faliram. Eu vi pessoas postando nas redes sociais, andando de Porsche, de carrão, fazendo viagens, enquanto essas pessoas estavam viajarem pra Europa pra postar que tava na Europa, mas na realidade essas pessoas foram pra lá trabalhar pra ganhar dinheiro, ou seja, porque elas não estavam conseguindo mais pagar as contas, somente vivendo na internet. A gente nunca passou por isso aqui. Até um ponto de que eu comecei a sentir todas as vendas dos infoprodutos, do e-commerce que eu tinha de camisetas, né? Eu tinha um e-commerce de camisetas, eu encerrei ele. Eu também senti aqui o peso de custo de anúncio, o peso de sofisticação de mercado, mas eu nunca me preocupei com isso, porque eu sempre tive o hábito de construir coisas muito boas que as pessoas compram e voltam a comprar novamente. Assim, eu tenho uma formação chamada Método LTV, hoje é meu principal produto, né? Que as pessoas estão renovando aí pelo 4º ano seguido. Assim, é impossível você encontrar pessoas renovando outros cursos por 4, 5 anos seguidos, igual 4 anos seguidos, igual o Método LTV. Então, eu nunca me preocupei muito com isso. Mas, agora eu vou ser bem sincero contigo. Hoje, eu sou multimilionário sem
dinheiro. Como assim, Matheus, multimilionário sem dinheiro? Eu decidi, de forma proativa, falir a minha empresa de marketing. No ano passado, em agosto, eu vou compartilhar contigo uma história de backstage. Eu fui para um evento, encontrei vários amigos lá, vários colegas, várias pessoas do digital. E a conversa que tava rolando naquele evento é que tava muito difícil vender. Assim, principalmente as pessoas que vendiam porcaria, as pessoas que vendiam, assim, lixo, e-book e tal, mentoria não entregavam, curso era uma bosta só por vender. Essas pessoas estavam se fudendo para conseguir vender. E, assim, justo para elas, né? Não entregaram um produto bom, tá certo. É melhor sumir mesmo. Mas eu vi também pessoas boas, pessoas gigantes do mercado digital. Não vou citar nomes aqui, mas pessoas gigantes que vendem, assim, produtos caríssimos e estavam gastando, tipo, R$2.000 para vender um produto de R$2.600. E essa foi a conversa, né? Voltando desse evento, eu falei pra minha equipe, eu falei, cara, a gente não tá passando por nada disso, assim, qual que é o problema? Será que a gente tá vivendo uma bolha e essas pessoas estão se fudendo e só a gente que não? Ou isso vai chegar pra gente também, ou seja, vai ficar mais difícil, a gente não vai conseguir crescer mais a empresa, porque agora tem Magazine Luiza, Mercado Livre, tem concorrências gigantescas por aí, no marketing digital, o custo de anúncio subindo cada vez mais, as pessoas comprando cada vez menos infoprodutos, inteligência artificial. E depois de muita reflexão, eu sentei com a minha equipe em agosto, eu lembro nitidamente essa reunião. E eu cheguei numa conclusão, falei, a nossa empresa de mídia não vai existir daqui 2 anos. Porque as pessoas vão mudar a forma como elas consomem, as pessoas vão mudar a forma como elas aprendem. E se a gente continuar do jeito que a gente tá hoje, daqui 2 anos a gente vai estar igual aquelas outras pessoas lá no evento que a gente foi. A gente tá vivendo na era da inteligência artificial. A cada 4 meses a IA fica o dobro de inteligente. Se você acha que ela não tá boa hoje, daqui 4 meses ela tá 2 vezes mais inteligente. Não tô falando que as pessoas vão parar de comprar infoproduto não, tá? Tô falando que a forma das pessoas consumirem vai ser diferente. Então, ao invés delas assistirem um curso para aprender alguma coisa, ela pede para inteligência artificial, a inteligência artificial gera esse resultado pronto para ela. Em agosto do ano passado, eu sentei com a minha equipe, eu expus essas ideias e eu falei, se a gente não matar a nossa empresa de mídia agora, daqui 2 anos a gente tá falido. Então eu, Matheus, de forma ativa, eu decidi falir a minha empresa. Eu decidi pegar todo o meu dinheiro, e aqui vai meu porém pra você. Eu peguei tudo que eu ganhei até hoje, tipo, os milhões que a gente fez, as ações que eu tinha, os fundos imobiliários que eu tinha investido, assim, lotes eu vendi, participações em empresas que eu tinha, era sócio de várias outras empresas, eu vendi todas as minhas participações. Eu peguei todo esse dinheiro e coloquei em um único projeto chamado ChatFunnel. O ChatFunnel é uma empresa de automação e inteligência artificial e eu gastei milhões de reais com ele até agora. Milhões, assim, com desenvolvimento, com servidor, com equipe, com marketing, com equipe de vendas, com treinamento da galera, levando para evento de marketing digital, evento de inteligência artificial, contratando consultoria de fora, de dentro e fora do Brasil. Eu gastei milhões de reais com o ChatFunnel. E sendo bem sincero contigo, o que eu falei dos 30 mil reais é verdade. Chegou um ponto no ano passado, lá por outubro, novembro, que eu olhei pra minha conta, eu tinha 30 mil reais na conta. Tudo o que eu ganhei até hoje com o marketing digital eu coloquei nesse projeto. Mas aí, você vai falar, pô, Matheus, você ficou louco então, né? E se não der certo, se der errado? Nesse mesmo período, eu li um livro, que inclusive ele tá aqui do meu lado, ó. Eu tava relendo ele agora. E uma frase desse livro mexeu muito comigo, que é a frase de você não ter um plano B. Ele fala lá que foram feitos 3 estudos diferentes com mais de 500 estudantes numa universidade. E para esses estudantes, eles deram um quebra-cabeça que era super difícil de recompor, ou seja, de você montar ele de novo. Para um grupo de pessoas, né, para um grupo de estudantes, a pesquisadora Kate, o nome dela, falou assim, ó, você vai resolver, se você conseguir resolver esse quebra-cabeças, era praticamente impossível. Você vai ganhar um lanche grátis na padaria da universidade. Pro outro grupo de estudantes, ela falou assim, ó, se você resolver isso aqui, você vai ganhar um lanche grátis. Mas se você não conseguir resolver também, existe uma outra forma de você conseguir o lanche grátis. Ou seja, para um grupo, ela deu só uma opção. Para um outro grupo, ela deu uma opção e um plano B. O legal é que esse estudo ele foi repetido 3 vezes, né? E descobriu-se que as pessoas que tinham um plano B, praticamente ninguém, ia até o final para concluir o quebra-cabeça, porque elas tinham uma outra forma de conseguir aquilo que elas queriam. E aí a conclusão da Kate, né, eu trouxe até aqui um abre aspas para você ver, ela falou assim, ó, Kate Milkman, se você quiser procurar depois, ter um plano reserva ou um plano B faz você querer menos atingir a sua meta no plano A. Lendo isso, entendendo isso, eu percebi que eu não podia ter outras distrações a não ser aquilo que eu acreditava que iria ser o futuro. Eu acredito de verdade nisso, assim, senão eu não teria colocado todo o meu dinheiro nesse projeto. O ChatFunnel hoje é uma empresa de inteligência artificial, então a gente ajuda com chatbots automatizados para Instagram, para WhatsApp, para outras plataformas que a gente vai lançar em breve, a automatizar e usar agentes de inteligência artificial para substituir SDRs em vendas, para auxiliar no processo de comercial de vendas, para auxiliar no processo de atendimentos, auxiliar no processo de recuperação de vendas, disparos em massa de WhatsApp. Toda essa parte tecnológica de disparos e comunicação, de chat, a gente está fazendo lá dentro. Fora outras coisas que eu não posso falar aqui, que a gente está trabalhando já faz 1 ano já no desenvolvimento dessas novas funcionalidades. Quando eu lançar, você realmente vai ver que a gente está destruindo o mercado digital. Depois que a gente fizer isso aí, depois que a gente lançar, a gente está fazendo. Depois que eu lançar, você vai entender o porquê que eu decidi colocar todo o meu dinheiro nesse projeto. A real é que de lá para cá, só para você entender o resultado disso, eu coloquei todo o meu dinheiro nesse projeto. E essa empresa ela não se paga ainda, então não significa que eu perdi tudo, tá? Não tem mais agência. Não, eu tenho minha agência, eu tenho minha empresa de mídia. Ela fatura ainda seus múltiplos 6 dígitos, 7 por mês.
Mas acontece que eu tô pegando todo esse dinheiro e colocando no outro projeto. É isso. Então, tipo assim, esse outro projeto tá consumindo todo o meu dinheiro. Eu sou um multimilionário sem dinheiro agora. E recentemente a gente foi negociar a empresa, o Chatfunnel, com os investidores que estavam interessados. E só a título de curiosidade, eu fiz uma avaliação, né, na Bossa Nova, que é uma empresa do João Kepler. E a Bossa Nova avaliou a empresa em 26 milhões de reais. A empresa tem 1 ano e 4 meses de vida. Quando eu vi isso, eu tive certeza absoluta de que aquilo que eu tinha decidido em agosto do ano passado estava certo. E a gente chegou a um ponto agora que a estrutura que eu montei não está comportando, não está suportando o nosso crescimento. Assim, tá entrando tanta gente que a gente não está suportando com a equipe que a gente tem. E mesmo contratando mais pessoas, que é o processo que a gente está fazendo agora, né, de crescer, expandir, a gente não está dando conta. Então, no ano passado, eu decidi que eu não iria continuar da mesma forma como eu vinha construindo o meu negócio. Eu ia mudar completamente, foi o que eu fiz de lá para cá. Eu tô pegando todo o caixa, todo o dinheiro que entra na minha empresa de mídia e eu tô injetando tudo isso na empresa de inteligência artificial. A empresa de inteligência artificial não se paga ainda, apesar de a gente estar fazendo muito dinheiro já. Então ela já está avaliada em 26 milhões de reais. E a gente só não consegue um valuation maior porque ela não tem tempo de vida, né? Então a gente não tem histórico de faturamento e de vendas porque ela existe há pouco tempo apenas. A questão é, talvez eu esteja louco, assim, sendo bem sincero contigo, talvez eu esteja louco mesmo, talvez eu tenha pegado todo o dinheiro, tudo que eu já coloquei em ações, eu pensei assim, pô, eu tenho dinheiro investido em ações em empresas das outras pessoas, por que eu vou ficar com dinheiro em empresa das outras pessoas se eu posso pegar esse dinheiro e colocar na minha própria empresa? E talvez eu esteja maluco, né, de ter feito isso, eu pego milhões de reais e agora pegar todo o dinheiro que tá entrando no caixa de todas as empresas, ter vendido as minhas participações em outras empresas, em outras plataformas, ter vendido os meus ativos e ter colocando tudo numa única cesta. Talvez eu esteja louco, só que a real é que se eu tiver certo, eu vou ficar multibilionário. E eu quero documentar isso pra você. Eu quero compartilhar isso contigo, porque a hora que eu tiver lá, se eu acertar nesse negócio, que é o que eu acredito de verdade, a hora que eu tiver com uma cifra de bilhão na conta, eu vou voltar aqui e vou anexar esse vídeo. E a real é que eu vou compartilhar isso com você. Eu vou compartilhar essa jornada e não só esse processo, mas o que eu tô fazendo aqui também. Como que eu tô usando inteligências artificiais, como que eu tô usando IA, ferramenta de automação, pra vender isso pra outras pessoas, porque esse é um mercado em ascensão. Eu decidi matar a minha empresa de mídia pra poder construir essa nova empresa de IA e eu vou compartilhar isso contigo. Eu vou traçar essa jornada, eu vou compartilhar essa jornada com você. Inclusive, talvez até eu crie um diário de um CEO aqui, né? Pra compartilhar um pouquinho da minha jornada como CEO do Chatfunnel, dessa empresa nova. E eu vou abrir isso também, tá? Um pouco dessa estrutura, como que a gente tá vendendo esse processo, como que a gente tá vendendo essas IAs, como que a gente tá cobrando até 35 mil reais por uma implementação de inteligência artificial, uma implementação para uma empresa, em um evento que eu vou fazer chamado Do Zero à Gestão de IA. Nesse evento eu vou te mostrar qual que é o processo que a gente usa para vender implementações de até 35 mil reais de inteligência artificial para empresas, negócios e influenciadores. E por que eu vou compartilhar essas estratégias com você, tá? Por que eu vou te mostrar isso dentro desse evento? Eu não sou filantropo, assim, eu não vou fazer isso porque eu quero bem da humanidade ou qualquer coisa do tipo. Eu vou fazer isso porque, primeiro, a gente não tá dando conta da quantidade de clientes que tá chegando pra gente implementar essas automações. Você vender a ferramenta, o software é uma coisa. Então, o software ele é escalável. A implementação ele é um serviço. Então, eu não tenho equipe, nem pretendo seguir muito para essa área de implementação durante muito tempo. É um braço que a gente tem de aquisição hoje, mas eu não pretendo seguir com isso para sempre, né? Eu quero simplesmente ficar com o braço de SaaS. O braço de implementação não é uma coisa que eu quero levar a longo prazo. Como é muita implementação chegando, eu não tenho equipe e nem interesse, na verdade, em contratar mais equipe para implementar para mais pessoas. Então, eu vou te mostrar como que você pode fazer a mesma coisa, porque se você aprender a fazer isso, você vai se tornar cliente do Chatfunnel e os seus clientes também vão se tornar clientes do Chatfunnel. E uma das coisas que eu pretendo criar após esse evento, vai ter venda no final do evento, Matheus? Vai ter venda no final do evento, com certeza. Então eu vou te ensinar a fazer a mesma coisa para que se você fizer e se você aprender, se você conseguir fazer dinheiro, eu ganho clientes pro Chatfunnel, que é o que eu quero. Então você ganha dinheiro com o que a gente já sabe fazer, a gente já mapeou, a gente já entendeu como é que faz, a gente já tá vendendo isso aqui, a gente tá comercializando, a gente não tá dando conta dos serviços e eu vou passar isso para ti, eu vou compartilhar isso contigo para que se você aprender, você traz clientes pro Chatfunnel. Então é uma forma de eu crescer o meu software, que é a minha galinha dos ovos de ouro hoje, e você ter um know-how de serviço, de implementação de inteligência artificial, que é o que tá todo mundo querendo hoje em dia. Como eu disse, eu não sou filantropo, eu não tô fazendo pelo bem da humanidade ou qualquer coisa do tipo. Eu tô fazendo esse evento porque se você aprender a usar a ferramenta, se você aprender a implementar isso para outras pessoas, e principalmente vou te mostrar como que você fecha esses contratos com essas pessoas, eu vou literalmente abrir a estrutura da startup, tá? Como é que a gente fecha, como é que a gente implementa, qual que é o nosso processo de implementação de IA, o que a gente oferece, quanto a gente cobra. Eu vou abrir tudo isso dentro do evento. Se você aprender a fazer isso, eu ganho clientes pro Chatfunnel. Então é isso que eu quero. Eu preciso trazer cada vez mais usuários pro Chatfunnel. Como eu disse, eu matei a minha empresa de mídia porque eu acredito de verdade que a inteligência artificial vai matar dezenas e centenas de novos negócios na internet todos os dias. E eu acredito
acredito tanto nisso que eu decidi, de forma antecipada e de forma proativa, matar minha empresa de 7 dígitos, inclusive pegar todo o dinheiro que eu já ganhei na minha vida e colocar dentro de um único projeto. Talvez eu esteja louco. Sim, posso estar louco. A real é que se eu tiver certo, e tudo indica que eu tô, então os dados, né, as métricas, os números, e a quantidade de pessoas e o valuation da empresa, posso estar errado, mas a real é que se eu tiver certo, eu vou ficar muito rico. Mas muito rico mesmo. E eu vou levar uma pancada de gente comigo. Quem seguir o que eu vou mostrar dentro do evento, quem aplicar, eu vou deixar aqui o ingresso pra você adquirir, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, você pode adquirir seu ingresso pra você poder fazer parte. Quem seguir o que eu vou mostrar lá dentro vai estar tendo acesso a uma estratégia de Oceano Azul. Por quê? Porque a gente já faz isso. A gente tem milhares de clientes já no ChatFunnel, já foram milhares de reais, milhões de reais investidos na ferramenta, a gente já tem um faturamento anual de mais de 7 dígitos também, e eu vou mostrar como que a gente tá fazendo isso, e eu só vou mostrar isso pra você, porque se você aprender, mais clientes vêm pra minha ferramenta. E isso você vai curtir, porque a ferramenta é do caralho. Assim, não tem nada no Brasil próximo do que a gente tá fazendo lá dentro e nem próximo do que vai vir por aí. Se você não tem noção, que se eu pudesse falar, eu não posso falar o que eu tô fazendo aqui dentro, mas se eu pudesse falar, iria justificar por que eu tô colocando todo o meu dinheiro. Eu coloquei tudo e vou continuar colocando pelos próximos anos dentro dessa ferramenta, dentro dessa área, porque, enfim, não posso falar, mas você vai entender no evento um pouquinho mais do que eu tô querendo te dizer aqui. O link tá aqui embaixo pra você ir pro desafio. Desce ali embaixo, participa dos 5 dias de aula. Eu te vejo lá. Fica com Deus. Tamo junto. Um abraço.